Olá, mulheres, irmãs, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos compartilhar mais uma mulher da Bíblia. Hoje nós vamos fazer um bate-papo, né, Márcia? Isso mesmo. De mais um capítulo do livro Mulheres da Bíblia, Suas Histórias e Seus Legados. Sim. Hoje nós vamos falar sobre Agar. Sim. Agar era uma serva egípcia que obteve misericórdia de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Então conta para nós, Isabela, quem que era Agar? Então, Agar era uma egípcia que se tornou serva de Sara, Sim. mulher de Abraão. Sim. Se ela era egípcia, como que ela entrou e veio fazer parte do povo de Deus? Me explica como que aconteceu. Explico. O que aconteceu? Teve um tempo na terra que as pessoas estavam com muita fome, Sim. porque não tinha alimento, né, suficiente. Sim. Então, Abraão e Sara tiveram que sair da sua terra Sim. e descer para o Egito, porque lá era um dos poucos lugares que tinha comida suficiente. Sim. Então, foi nesse momento, né, que Abraão e Sara, foi nessa época, conheceram Agar. Ah, sim. Então foi aí que eles encontraram com Agar lá no Egito. Foi exatamente nessa época, Ah, né? sim. Porque o que aconteceu? Abraão tinha muito medo de Faraó. Sim. Por quê? Sara era uma mulher muito bonita. Verdade. Muito bonita. Sim, muito bela. E por causa da beleza de Sara, Abraão teve uma ideia. Combinou com Sara o seguinte: Sim. falou assim, Sara, quando nós chegarmos no Egito, nós vamos falar que nós somos irmãos. O que na verdade era uma meia verdade, né? Não era totalmente mentira. Uhum. Porque eles eram irmãos por parte de pai. Sim, sim. Então, estava tudo bem. Certo. E o que aconteceu depois disso? Como Sara era muito bonita, chamou a atenção de Faraó. Sim. E Faraó levou Sara para sua casa. E por causa disso, deu muitos presentes para Abraão. Certo. Dentre eles, servos e servas, e provavelmente deu Agar como presente a Abraão. Certo. Mas a situação ficou assim desse jeito? Claro que não, Ah, né? O Senhor tem as suas maneiras. sim. E o que aconteceu? Faraó descobriu toda a trama de Abraão. Sim. Toda essa meia verdade, Faraó descobriu. E o Senhor puniu Faraó com pragas, Ah, sim. né? Com todo o povo do Egito foi punido com grandes pragas por causa dessa mentira, né, de Faraó, de Abraão. Sim. E foi nesse momento que Faraó ficou chateado, bravo e expulsou Abraão do Egito. Ah, e nessa hora, então, quando eles foram expulsos, Agar subiu com eles, então. Sim, Agar se tornou uma serva muito leal, muito obediente, né? Naquela época, uma serva da sua senhora era algo de extrema lealdade, de Sim. extremo companheirismo. Sim. E Agar foi essa mulher para Sara, Sim. né? Uma serva com muita fidelidade. Ah, sim. Ah, foi então nesse contexto foi que Sara viu a possibilidade dela engravidar de Abraão. Exatamente. Porque Sara, ela era estéril, não é isso? Sim, né? sim. Então ela não confiou na promessa de Deus e ela viu em Agar uma pessoa que poderia dar um filho para Abraão. Isso mesmo. Foi isso que aconteceu, não foi, Isabela? Foi exatamente isso, né? Porque Sara já estava ali ficando mais velha. Sim. O Senhor tinha prometido a Abraão É verdade. uma descendência numerosa. E ela não confiou. E aí não estava acontecendo. Isso mesmo. E na agitação de Sara, ela teve essa brilhante ideia de que Agar tivesse um filho de Abraão. E Abraão então aceitou, né, a proposta de Sara e Agar engravidou, né, de Abraão. Isso. E a partir do momento que ela engravidou de Abraão, ela começou a se sentir superior, né, que era melhor por ela ter engravidado. E Sara
não gostou dessa ideia. Certamente não era para gostar mesmo, né? Claro. Né, Isabela? Exatamente. E o que aconteceu depois disso? Sara ficou indignada, né? Porque Agar estava grávida e humilhando ela, né? E aí o que Sara fez? Sara reagiu e passou ainda mais a humilhar Agar. E diante de toda essa humilhação, o que Agar fez? Agar fugiu para o deserto. Imagina a situação. Grávida, no deserto, aflita, sozinha aos olhos humanos. Mas, aleluia, Amém. a misericórdia do Senhor Amém. alcançou e ela foi encontrada pelo anjo. Amém. Ele veio socorrer Agar. Amém. Olha para vocês verem, irmã, a misericórdia do Senhor. Mesmo sendo escrava, rebelde, isso mostra que Deus, Ele se importa com cada uma de nós. Graças a Deus. Mesmo na situação que nós estamos, amadas. Né? Deus, Ele se importa conosco. Basta a gente voltar o nosso coração, né? Deus, ele está atento a cada uma das nossas situações. Amém. Mas e aí, Isabela, o que aconteceu depois disso? Então, quando o anjo encontrou Agar, ele falou com Agar. E ele encorajou ele a voltar para sua senhora. E aí, irmãs, fiquei imaginando Agar no deserto, Sim, fugida, sim. e encontra um anjo. E um anjo fala com ela para quê? Para voltar. Sim, E Agar deve ter ficado com muito medo. exatamente. Com muita vergonha. Imagina o conflito ali de Agar. Volto ou não volto? Verdade, né? Isso Mas, e aí, Márcia? Agar voltou? Agar voltou, aleluia, porque o Senhor falou para ela, né? O anjo encorajou ela e disse que daria para ela uma descendência numerosa. Amém. E que o filho que nasceria dela ia chamar Ismael. Neste momento, nesse exato momento, ela reconheceu que era Deus que estava falando com ela. Amém. Então ela invocou o nome do Senhor. Graças a Deus. Lá em Gênesis 16, 13, fala tu és o Deus que vê. Imagina, irmãs, que experiência gloriosa. Na situação em que ela estava, ela viu o Senhor. Amém. Nós precisamos também ter essa experiência. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós estivermos orando, quando nós estivermos ouvindo a palavra do Senhor, nós precisamos também ter essa experiência. Amém. De Deus que vê todas as coisas. Amém. Amadas, não esqueça esse detalhe. Deus, Ele vê todas as coisas. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Mas e aí? O que aconteceu quando ela voltou? Agar voltou e teve Ismael. Sim. Quando Abraão tinha 86 anos. Ah, sei. E aí, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor renovou a aliança que ele tinha feito Oh, anteriormente. a aleluia, Abraão. glória a Deus. Nenhuma, irmãs, nenhuma promessa. Amém? falha. Nenhuma. Pode ser que demore um tempo. Sim, Talvez não tá dentro ali do que a gente quer. é verdade. Mas a promessa que o Senhor fez a Abraão Amém. não falhou. Não falhou. O Senhor não esqueceu da promessa que ele tinha feito a Abraão. Amém, amém. E deu Sara um filho, que Aleluia. foi Isaac. Amém. E quando Isaac nasceu, Sim, Sara falou, né, percebeu ali que o filho dela não podia ser herdeiro junto com o filho da escrava. isso mesmo. E novamente Agar se encontrou, né, numa situação difícil. Puxa. E Sara, o que ela fez? Ela obrigou Agar a ir embora. Mas isso é injusto, não? Isso não é injustiça. Isso está dentro da soberania de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Deus, Ele é Deus. Amém. Ele é Senhor. Amém. E isso nós precisamos reconhecer a cada dia, irmãs, na nossa vida. Nós vemos aqui nessa situação que Sara, né, falou que o filho não poderia ser herdeiro junto com o escravo. Essa é a palavra de Deus. Né? Deus, ele não é injusto. Né? Nós precisamos reconhecer essa soberania do Senhor. E nós vimos, né, assim, que Agar, ela saiu
errante pelo deserto, né? Quando acabou a água, ela deixou o menino, né, debaixo de uma árvore, né, de um arbusto, para não ver ele morrer. Mas o Senhor ouviu a voz do menino. A Bíblia fala que o Senhor ouviu a voz do menino. Oh, Senhor Jesus. Amém. Irmãs, como é maravilhoso a gente poder servir esse Senhor. Amém. E o Senhor realmente cumpriu a palavra dele, que através de Ismael, ele também deu para ele uma grande descendência. Né? E nós vimos, né, que Deus, ele veio em socorro dele. Amém. Assim também o Senhor, ele vem em socorro de cada um de nós. Essa é a nossa experiência, né, Isabela? Cada dia, cada situação que nós passamos. Às vezes nós passamos por um deserto, né? Nós estamos passando por essa situação de pandemia, que era 1 ou 2 meses, né, que a gente achou que ia durar essa pandemia, mas nós temos visto, né, que tem durado mais de ano. Mas mesmo que nós estejamos passando por esse deserto, Deus é aquele que vê. Amém. Ele vê e vem em socorro de cada um de nós. Amém. Então nós precisamos, irmãs, consagrar nossa vida ao Senhor. Lá no Salmo 37:5 fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém. Este é o segredo da vitória. Amém. Consagrar a nossa vida ao Senhor e o mais Ele fará. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Isso Aleluia. mesmo, irmãs. Às vezes nós estamos achando a nossa condição difícil, Sim, a nossa situação, nós Sim. nos achamos inadequadas, verdade. nós estamos aflitas, Sim, nós estamos perdidas, verdade. mas quando nós paramos, Sim, nós erguemos a nossa voz Sim. e clamamos ao Senhor, sim. Ele faz. Amém. Mas o Senhor tem ouvido, Ele Amém. tem visto a Isso. nossa condição. E Amém. Ele não nos desampara. Amém. Né? Graças a Deus por isso. Nós Amém. temos um Deus fiel. Amém. Né? E Ele está conosco todos os dias. Amém. Por mais que às vezes nós achamos que nós estamos distantes, Verdade. né? Às vezes nós estamos desanimadas, Amém. o Senhor está conosco. Amém. Nós queremos encorajar cada uma de vocês Amém. a continuar perseverando. Amém. Né? Não desistir, Amém. mas invocar. Né? Amém. E invocar do mais íntimo. Irmãos. Amém. Às vezes nós precisamos realmente erguer a nossa voz. É né? verdade. Assim como Agar ali no deserto, Sim, ela já estava sem esperança. sim. Mas ela ergueu a voz. Amém. Senhor Jesus, irmãs, e esse é o nosso, é o que nós precisamos fazer. É Né? verdade. Clamar o Senhor, invocar o nome dele. Sim, é verdade. E aí fala que no Salmo 37, versículo 5, fala assim: entrega o teu caminho ao Sim. Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Mas o Senhor está no controle. Amém. Né? Por mais que às vezes aos nossos olhos está tudo perdido, Sim, nós não vemos água, nós não vemos, só vemos deserto. verdade. Mas quando nós clamamos, Sim. o Senhor faz. Sim. Né? O Senhor ali com Agar no deserto, Sim, se tinha poço, se o Senhor fez brotar um poço ali, verdade. a gente não sabe. Não sabe. Mas o Senhor proveu água para ela. Amém. E é exatamente isso que o Senhor vai fazer com a gente. Sim. Né? Quando nós clamamos, o Senhor Sim. vai prover. irmãos. Sim. Se nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, Ele vai fazer. Amém. Então, graças ao Senhor por esse legado de Agar. Amém. É uma mulher egípcia, Sim. mas que pela misericórdia de Deus Sim. foi introduzida, Amém. para dentro do povo dele. Amém. E graças a Deus por isso, irmãs. Amém. A nossa condição não importa aos olhos de Não. Deus. Né? O que ele importa é o nosso coração. Amém. Nós nos entregarmos a Ele. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Agrada-te do Senhor. Amém. Entrega-te ao Senhor e o mais Ele fará. Amém. Realmente a promessa do Senhor é de estar conosco todos os dias. Amém. Até a consumação do século. Louvado seja o Agarre Senhor. nessa palavra, Isso irmãos. mesmo, irmãs. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Tenha um bom dia, uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.